Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos ver mais um exercício de geometria analítica que diz o seguinte: dados os pontos A, B e C, 3, 6, menos 7, menos 5, 2, 3 e 4, menos 7, menos 6, escreva as equações da mediana relativa ao vértice C do triângulo ABC. Perceba que ele pede as equações de uma reta. Como nós estamos trabalhando no espaço tridimensional, cada ponto tem 3 coordenadas, o ponto A, 3, 6, menos 7. No espaço tridimensional nós temos as equações vetorial, paramétrica e simétricas da reta. No sistema tridimensional de coordenadas, nós definimos uma reta através de um ponto que define a posição da reta no nosso sistema ortogonal, e um vetor que define a direção. Então, se eu tiver um ponto, imagine um ponto qualquer aqui, um ponto A qualquer, e um vetor V qualquer, Lembra que o ponto A define a posição, o vetor V define a direção. Nós vamos ter uma reta definida por esses dois elementos. Nós vamos ter uma reta R, passando pelo ponto A, e que tem a direção definida pelo vetor V. Então nós temos o vetor diretor V e o ponto A que define a posição dela no espaço. Se você pegar um ponto P qualquer dessa reta, imagine um ponto P qualquer dessa reta, você pode definir as coordenadas do ponto P a partir do ponto A e do vetor V. Basta pensar que o ponto P, esse ponto P, ele é igual ao ponto A mais um parâmetro T vezes o vetor V. Isso é o que nós chamamos da equação vetorial da reta. Se você isolar, imagina que o ponto P é um ponto qualquer x, y, z, Nós temos aqui um ponto P como um ponto qualquer x, y, z da reta. O ponto A é o xa, ya, za, que é o ponto que define a posição, mais t vezes o vetor. Então o vetor, eu escolhi letras diferentes, F, G e H. Então nós temos aqui a nossa equação vetorial dessa reta. Bem, a partir daqui, se você isolar os valores de x, y, z, você pode ter os valores de x, y, z em termos de t. Então se eu pegar o x, por exemplo, o que é o x? O x, ele é igual ao x do ponto A mais t vezes f. A mesma coisa para o y. O y, ele é o y do ponto A mais t vezes g. E a mesma coisa o z. O z é o z do ponto A mais t vezes h. Então esse conjunto de equações aqui, são equações que dão as coordenadas x, y, z de um ponto P qualquer da reta, mas em termos de t. O x é função de t, o y é função de t e o z também é função de t. E você muda o parâmetro, você aumenta ou diminui o vetor, o sentido, e você vai criando pontos. Então as coordenadas x, y, z de um ponto P qualquer dependem do parâmetro t nessas equações. Então são chamadas equações paramétricas. Se você isolar o t em cada uma delas, o que você vai ter? Por exemplo, se eu isolar o t nessa equaçãozinha, isso aqui é x menos xa dividido por f. Então perceba que eu vou ter umas equações com esse aspecto. X menos x do ponto A dividido por f. Se eu isolar o t aqui no y menos o y do ponto A dividido por g. Se eu isolar o t aqui no z menos e do ponto A dividido por h. E perceba que todos eles são iguais ao parâmetro t. Então, se eu fizer isso, eu tenho as chamadas equações simétricas da reta, que é o que o exercício está pedindo. Escreva as equações,
Escreva as equações. Então, as equações, vamos escrever 3 equações. A equação vetorial, as equações paramétricas e as equações simétricas. Então, são 3 equações da reta mediana relativa ao vértice C do triângulo ABC. E como que é essa reta mediana relativa ao vértice C do triângulo ABC? Imagina que nós temos aí um triângulo, né? Um triângulo de vértices A, B, C. E nós queremos a equação da reta, né? Da reta mediana, né? Reta suporte da mediana relativa ao vértice C. Então perceba que nós temos uma mediana que sai do vértice C e vai ao ponto médio aqui, ó, o ponto M médio de BC. Então essa aqui seria a nossa mediana. E existe uma reta, né? Uma reta aqui. Que é a equação dessa reta M que nós queremos, a reta, né, da mediana relativa ao vértice C do triângulo ABC. O que eu preciso para essa reta? Eu preciso de um ponto, né, para definir a reta. Eu preciso de um ponto e um vetor. O ponto eu tenho, né? Perceba que o ponto nós temos, que é o ponto C. Tanto o ponto C ou o ponto M, qualquer um deles serve. Vamos usar o ponto C. E eu preciso também de um vetor, né? Lembra, uma reta no espaço tridimensional, para você montar essas equações, você precisa de um ponto por onde ela passa um vetor. O vetor é o vetor CM. CM, que é o M menos C. Então, vou achar um vetor aí, CM. O que é o M? O M é o ponto médio de AB. Então, o ponto M é o ponto médio de AB, que é o A mais B dividido por 2. Então, vou usar essas relaçõezinhas para começar a montar, né? Começar a montar as equações da nossa reta mediana. Vamos começar pelo cálculo de M, né? O que é o nosso ponto M? Nosso ponto M é o ponto A, que é o 3, 6, menos 7, mais o ponto B, que é o menos 5, 2, 3, tudo isso dividido por 2, que vai ser igual a... Bem, 3 mais menos 5 é menos 2. 3 menos 5 menos 2. 6 mais 2, 8. Menos 7 mais 3, menos 4. Tudo isso dividido por 2. Então, nosso ponto M vai ser o ponto menos 2 dividido por 2, menos 1. 8 dividido por 2, 4. Menos 4 por 2, menos 2. Então, a primeira coisa que eu precisava para começar a resolver o exercício eu tenho, que é esse ponto aqui, ó. Agora eu vou achar esse vetor, né? Vou achar o vetor C, M, que vai ser o meu vetor V, diretor dessa reta M. Então, quem é o vetor V, diretor da reta M? O vetor V, ele vai ser o vetor CM, que é o M menos C. Então, o M é menos 1, 4, menos 2, menos C. O C é o ponto 4, menos 7, menos 6. Com isso, nós temos que o nosso vetor V é o vetor menos 1, menos 4, menos 5. 4 menos 7. 4 mais 7, 11. Menos 2, menos 6. Então, menos 2 mais 6. Menos 2 mais 6 é 4. E nós temos aí o vetor V. E aí nós começamos a montar nossas equações, né? Primeiro, a nossa equação vetorial.
A nossa primeira equação é a equação vetorial dessa reta, em que um ponto P qualquer, x, y, z, ele é igual, né? Lembra que a equação da reta M, ela passa pelo ponto C. O ponto C é o 4 menos 7 menos 6. 4 menos 7 menos 6. Mais t vezes o vetor FGH, que é o vetor V. Menos 5, 11 e 4. Então nós temos aí a nossa primeira equação, que é a equação vetorial da reta. Qualquer ponto x, y, z dessa reta é dada pela soma de um ponto, mais um múltiplo do vetor v, que é o vetor diretor da reta, que determina a direção da reta. Segunda equação dessa reta. A segunda equação dessa reta são as chamadas equações paramétricas, em que o x, o y e o z são dados em termos do parâmetro t. Perceba que é o ponto, né? Se você isolar cada uma delas, o x é 4 menos 5t, então x é igual a 4 menos 5t. O y é menos 7 mais 11t. E o z é menos 6 mais 4t. Perceba que você tem aqui o ponto, né, o ponto por onde essa reta passa, e o vetor diretor que define a direção dessa reta. Última equação dessa reta são as chamadas equações simétricas, né? Eu vou ter um conjunto de igualdades aqui. Conjunto de igualdades que vão ser x menos xa sobre f, y menos ya sobre g, z menos a sobre h. Então, x menos xa, que seria isolar o valor de t aqui, né? X menos 4 dividido por menos 5, ó. X menos 4 dividido por menos 5. Isola o valor de t aqui. Y mais 7 dividido por 11. Y mais 7 dividido por 11, né? Que é o y menos y dividido por g. No caso, ya é o y do ponto C, né? Então, y menos 7, y mais 7 sobre 11. Isola o t aqui, z mais 6, dividido por 4, né? Então, x menos xa, então x menos 4, y menos ya, y menos 7, y mais 7, z menos ya, z menos 6, z mais 6, dividido por f, que é a primeira componente, primeira coordenada aqui. Primeira componente do vetor v, 11, que é a segunda componente, 4. Então essas aí seriam as equações, né? As 3 equações da mediana relativa ao vértice C do triângulo ABC. Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe, ajude o canal a crescer. Deixe o like que é importante. Obrigado.